Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Hoje eu vou trazer para vocês a diferença que nós temos entre contas Gmail e contas do Outlook. O que está incluso? Quais são os aplicativos que estão inclusos nessas contas gratuitamente? Qual o valor que eles têm? Qual a diferença deles? E qual que você deve escolher para poder criar a sua conta gratuita, certo? Então fica ligado no vídeo. Eu vou pedir um grande favor para você. Deixa o like no vídeo para poder ajudar o canal. O canal é pequeno ainda e aí eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? E também assista até o final. Esse vídeo aqui, ele tanto vale para quem tem uma experiência com tecnologia, tem uma experiência com e-mails. Talvez eu fale algumas coisas aqui que você precisa saber e que você ainda não sabe. E faz uma grande diferença também para aqueles que não têm muito conhecimento, né? Então, se você tem algum amigo, algum parente que não tem muito conhecimento sobre e-mails, sobre aplicativos que você pode utilizar no dia a dia, esse vídeo vai ajudar eles, tá? Então, não deixe de clicar aqui embaixo no like para poder ajudar o vídeo a crescer, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Hoje em dia nós temos vários tipos de e-mails, tá? Nós temos várias contas e várias empresas. O mais conhecido aí, nós temos o Gmail, que seria da Google, e nós temos também o Outlook. Então eu estou aqui no meu Gmail, eu tenho um Gmail aqui e também tenho um Outlook, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre eles, tá? Então primeira coisa, quando você cria uma conta, eu não vou mostrar exatamente como criar uma conta, porque é bem simples, mas eu vou mostrar alguns aplicativos que você tem aqui, quais são algumas possibilidades. Então nós temos aqui o Gmail, nós temos geralmente essas abas aqui, tanto e você consegue fazer algumas configurações aqui, mudar a parte de layout, mudar as figuras aqui atrás, mudar para modo escuro, tem várias coisas que você pode fazer, tá? E isso aqui é uma conta gratuita, tá? Uma diferença que eu já vou falar de início, tá? A gente pode ver aqui embaixo que o Google, né, o Gmail, ele dá para você gratuitamente 15 gigas. Esses 15 gigas não são somente do e-mail, ele está incluso todos os aplicativos da conta. Então, se você utiliza, vou mostrar para vocês aqui nesse cantinho aqui, ó, aqui nesse cantinho, nesses quadradinhos aqui, nós temos aqui, ó, Google Apps. Então, são todos os aplicativos que estão inclusos nessa conta gratuita quando você cria a sua conta. Então, esses 15 gigas, eles estão acumulados com todos os aplicativos que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu clicar aqui, eu vejo várias coisas aqui, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, essa parte de conta, que é onde você vai clicar e você vai ver a parte de perfil, o seu endereço, configurações da sua conta. Inclusive, é muito interessante que você pique um tempo aqui nessa parte para você configurar algumas coisas, principalmente senha forte, principalmente aplicativo de autenticação, tá? É bem importante. Aí nós temos aqui também o Drive, nós temos o próprio Gmail, temos o YouTube. Então, se você utiliza o YouTube, você com certeza tem uma conta Gmail, tá? Por quê? Porque o YouTube faz parte do Google e faz parte desses aplicativos também. Nós temos o Gemini, que é a ferramenta de IA do Google. Nós temos o Maps, então o Maps que você utiliza aí para ver os endereços, para chegar onde você quer chegar. O Maps é do Google, se você não sabe ainda, tá? Nós temos a parte de pesquisa, temos a parte de agenda, que é um item que eu utilizo assim todos os dias. Nós temos o Chrome como o navegador padrão do Google. E aqui nós temos outros aplicativos, ó. Nós temos o Notícias, Fotos, que a gente chama de Google Fotos. Nós temos o Meet. Se você conhece o Zoom, você vai conhecer você pode conhecer o Meet também. O Meet é o aplicativo de videoconferência, de reunião. E uma diferença bem interessante, tá? Se você tiver o Zoom, por exemplo, se eu não me engano, ele te dá aí gratuitamente, sem cair a videochamada, são 40 minutos de videochamada. E o Meet ele te dá 1 hora. Tá? Então é bem interessante. Se você quiser utilizar o Meet, é bem fácil utilizar. E ele te dá 1 hora, né, gratuitamente. Aí depois a ligação ela cai e você tem que fazer outra, tá? Mas se você usa videoconferência para fazer e não quer pagar, você pode utilizar o Meet com 1 hora também. Nós temos a ferramenta de tradutor. Tem algumas aqui que eu não conheço, que são até novas, tá? Essa aqui eu não conheço, tá? O Vids, não conheço essa aqui. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela. E aí nós temos algumas que são famosos, né? Pra gente utilizar assim de produtividade, que seriam planilhas, documentos e apresentações, que seria aí o PowerPoint do Outlook, tá? Mas a gente vai chegar lá. E aqui nós temos o Google One. O Google One é onde eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, com questão aos valores, né, que nós temos para pagar, se você precisar de mais armazenamento. Então, gente, tem uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida: nada é de graça, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui os 15 gigas que o Google te disponibiliza. Mas o que acontece? Ele não está fazendo isso de boa vontade. Ele quer que no futuro você pague para poder utilizar os serviços dele. Então,
15 gigas hoje em dia é muito fácil de... Se você não tomar cuidado e não fazer um planejamento de apagar as coisas, 15 gigas passa muito rápido. Principalmente se você armazenar muitas fotos. Por exemplo, você pode armazenar fotos na nuvem. Se você armazenar fotos, vídeos, essas coisas, isso aqui acaba rapidinho, tá? Então a ideia deles é que vocês comprem o serviço deles depois, tá? Sem falar que se você utiliza a conta Google aí em outras... Você tem a sua conta e utiliza ela em vários sites, eles começam a te mandar muitas promoções aqui. Então, por mais que seja de graça a conta, não sai assim tão de graça, tá? Eles mandam muitas e muitas coisas para que você possa clicar, para que você possa comprar e assim por diante, tá bom? Então é um jogo de duas vias, tá bom? O que nós temos mais aqui? Nós temos um aplicativo de finanças, parte de shopping, para você procurar promoções, essas coisas. Nós temos o Keep. O Keep é muito bom, muito legal, onde você cria um aplicativo de notas, bem legal. Nós temos aqui o Chat, que não é muito utilizado. Google Earth. Nós temos aqui a parte de contatos. Inclusive, isso aqui é muito legal, tá? Se você tem um celular aí, todos nós temos celulares, certo? E muitas vezes eu ainda vejo gente que salva contato no celular e salva, tipo, lá tem algumas diferenças quando você vai salvar o contato. E a pessoa salva no chip. Aí você é roubado, perde o chip, quebra o chip, você perdeu todos os seus contatos. A forma mais segura, na minha opinião, de você guardar contatos é através disso aqui. Tá? É através dos contatos. Quando você guarda os seus contatos aqui no seu Gmail, né? E aí você só precisa sincronizar a sua conta no seu celular. Então ele vai sincronizar todos os seus contatos aqui. Então você pode criar um contato aqui, ó, tá vendo? Criar um novo contato, aí você coloca o nome, tal. E-mail, se a pessoa tiver, o telefone. E aí, se você por acaso acontecer der um problema no seu chip, você precisar trocar, né? Ele não fica salvo no seu celular, ele não fica salvo no seu chip, ele fica salvo na sua conta do Google. Então você só vai perder o contato se você perder essa conta Google, tá? E aí, por exemplo, troquei o celular. Poxa, e agora meus contatos? Não se preocupe. Quando você colocar a sua conta Gmail no seu outro celular, automaticamente ele vai sincronizar e vai puxar todos os contatos. Então, é muito melhor você armazenar, criar os seus contatos aqui na conta Gmail, tá? Isso também serve para o Outlook, mas nesse caso aqui para o Gmail. Nós temos esse aqui de viagens, temos os formulários. Formulários é bem interessante, depois eu posso mostrar um pouquinho para vocês. Temos os gerenciadores de senha, só que eu não aconselho utilizar aqui. E para você que tem, você tem carteira digital, hoje em dia a gente tem os cartões lá de cartão para você pagar, né, quando você compra na farmácia, na padaria, no supermercado, você tem lá seu cartão físico, né? E hoje em dia nós temos o wallet que você pode pagar com o celular. Inclusive tem aquela polêmica, né? O que é mais seguro? Pagar com o celular, né? Aproximando o celular ou com o cartão? Na minha opinião, eu acho que pagando com o celular é mais seguro do que você colocar o cartão, usar aquela função de aproximação do seu cartão, tá? O cartão, quando você aproxima em muitos lugares, ele não tem... Alguns lugares ele pede a senha, outros não. A partir do momento que você aproxima, você já paga, né? E isso é muito ruim com questão de segurança, tá? Então, se você tem dúvidas sobre o wallet é bem interessante. Por quê? Porque quando você utiliza ele, ele não paga automaticamente, ele pede uma confirmação, que pode ser por uma digital, pode ser pelo Face ID. Então, se você tem um Android, você pode utilizar essa ferramenta do wallet, você vai cadastrar seu cartão ali que você utiliza no dia a dia, e você pode aproximar o seu celular e pagar com aproximação. Na minha opinião, é mais seguro, tá? E por último, nós temos aqui o aplicativo de tarefas. Então, eu vou basear aqui minha conta, gente. Eu só vou mostrar, não vou ficar muito tempo explicando sobre isso, porque eu não quero que o vídeo fique enorme. Eu só quero mostrar algumas diferenças. Então, eu vou abrir aqui o Drive, vou abrir também o Google Fotos, vou abrir o Tarefas e vou abrir a agenda, que eu posso chamar de calendário. Então, nós temos aqui o calendário. Calendário, gente, isso aqui é simples, tá? Você vai só anotar aqui as suas faturas, seus pagamentos, você pode anotar aqui, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando como que vocês podem utilizar o calendário e também o aplicativo de tarefas, que é esse aqui, ó. E aí ele funciona junto com o calendário, mas são dois aplicativos diferentes e tem funções diferentes, tá? Mas tudo isso aqui, gente, é de graça. Então, às vezes, você tá aí pagando por serviços ou tá utilizando outras ferramentas. Se você tem uma ferramenta que já tem tudo que você precisa, não precisa ter mais outra coisa, tá? Nós temos o Drive, para quem não conhece, o Google Drive, ou depois eu vou mostrar qual que é essa mesma ferramenta no Outlook. O Google Drive é para você armazenar arquivos, tá? Na nuvem. Então aqueles arquivos, não armazene tudo aqui da sua vida aqui, tá? Armazene aqueles arquivos que às vezes você está fora de casa e você precisa
utilizar algum arquivo, talvez algum documento, alguma coisa que você precisa ali naquele momento, você pode armazenar aqui dentro. Como eu falei, olha, aqui nós temos os 15 GB que já estão inclusos aqui no Google Drive, então tome cuidado para você não encher tudo que você tem aqui, tá bom? Tarefas eu já mostrei, o Wallet eu já comentei. Temos o Google Fotos, onde você pode armazenar fotos. Eu particularmente não utilizo essa ferramenta, mas quem quiser também é legal utilizar. E nós temos aqui o formulário. Às vezes você vai fazer um convite para festa, informações de contato, você pode utilizar o formulário, é gratuito, dá para você mandar para outras pessoas e assim por diante. Então vale a pena, se você ainda não viu isso, se você ainda não conhece as ferramentas do Google, você tem gratuitos aí. Você vem aqui, entra na sua conta, clica aqui nos apps e vai pesquisando uma a uma para você ver como que funciona, beleza? E o último que eu vou mostrar para vocês é aqui a parte de lembretes. Então nós temos aqui nessa parte de lembretes, deixa eu estar aqui, porque eu não estou utilizando mais essa conta. Então nós temos aqui a parte que você pode criar aqui notas, tá? Então você vem criando uma nota aqui, você pode criar uma nota desse formato, ou você pode, por exemplo, deixa eu ver aqui como que altera, adicionar marcadores, você pode fazer cópias, você pode criar como se fosse um checklist, né? Pode checklist. Você pode alterar o tema, você pode alterar a cor delas. É como se fosse um aplicativo de nós para você lembrar. Ou você pode colocar algumas figurinhas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é muito legal, tá bom? E é um aplicativo super completo. O legal desses aplicativos é que você pode utilizar em qualquer tipo de dispositivo. Você pode utilizar no computador, você pode utilizar em celular, tanto Android quanto no iPhone, qualquer tipo de celular, é só você baixar o aplicativo e utilizar. E no computador a mesma coisa, você só entra aqui no site, Google Keep, e você pode utilizar também. Beleza? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver os valores, até para a gente não se perder muito, certo? Aqui, depois a gente volta para esse aqui, eu vou mostrar para vocês os valores que nós temos do Google. E aqui, para você ver se vale a pena ou não. Depois que você atinge aqueles 15 GB gratuitos, nós temos que pagar para poder ter mais, tá? Eu vou deixar aqui na descrição qual que foi a minha tática para não poder pagar isso aqui. E aí foi que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre você criar um servidor caseiro, tá? Não é todo mundo que faria isso, né? Mas se você tem algum conhecimento de informática, quer fazer um projeto bacana, a ideia seria você criar um servidor caseiro que você vai fazer as mesmas coisas que isso. O servidor caseiro, ele vai te dar a possibilidade, por exemplo, de você armazenar arquivos dentro de um computador que você vai utilizar somente para o servidor, e você não tem que pagar por isso aqui, tá? Então às vezes você tem um computador velho aí na sua casa e não está utilizando, que está parado, e você pode utilizar ele como um servidor de arquivos, e a partir disso você não precisa pagar para poder ter mais espaço, tá? Com o servidor você consegue ter muito mais espaço sem ter que pagar por nada. Então, bom, vamos lá. Entrando aqui no Google One, nós temos esses valores aqui, ó. Eu coloquei aqui no anual, porque no anual você consegue economizar até 16%, mas você pode escolher, por exemplo, pagar mensal. Então eles têm um valor aqui, ó, de 30 GB por 4,50 ao mês, né? De 100 GB por 9,90 o mês, tá? Então vamos abrir aqui nossa calculadora, vamos fazer algumas contas aqui para a gente ver quanto que vai ser. Deixa eu abrir aqui e nós vamos fazer aqui 9,99, né? Vezes 12, tá? Nós vamos ter aí 119 por ano. Poxa, mas não é barato, Thiago. Depende, quando você vai começar a colocar mais coisas, você vai ver que não é tão barato assim se você for colocar no papel, tá? E você ficar pagando isso aqui por ano, não sai muito barato não, tá? Então você tem que ver se vale a pena ou não, tá? Esse valor aqui é de 100 GB, lembrando que aqui você pode compartilhar também o armazenamento, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu amo a tela, aí vocês podem aqui, ó, compartilhar o armazenamento também, então com até 5 pessoas, 100 GB de armazenamento para o Fotos, o Drive e o Gmail. Nós temos outra opção também, ó, de 200 GB, aí já vai para 14,90 ao mês, para 5 pessoas também. Então, assim, na minha opinião, vale a pena se você tiver uma família que você quer compartilhar o armazenamento, né, e você não tem aí a opção de fazer um servidor, como eu falei, você pode, dependendo, contratar o serviço e você divide na sua família, como se fosse, não vou nem dizer o Netflix hoje, porque o Netflix tá acabando com isso, mas se você tem aí um HBO Max, se você tem Disney, você sabe que você pode às vezes compartilhar a sua senha com algumas pessoas, tá? Mas aqui no caso, você compartilha o armazenamento com eles, mas cada um tem o seu armazenamento, tá? E aí você que vai definir ali qual que é o armazenamento de cada um. Mas 100 GB não é muita coisa, tá? Para 5 pessoas. Então nós temos aqui o outro de 200 GB que sai 14,90 14,99 vezes 12, né? Vai sair aí 179,80. E nós temos planos maiores aqui, ó. E aí nós temos de 2 teras, tá? Isso aqui é outra forma também. Mas esse aqui, para que você precisa de muito espaço mesmo, né?
você, sei lá, trabalha com alguma coisa de vídeo, né? Sei lá, você faz vídeos de casamento, trabalha com essa parte, trabalha com muita foto, essas coisas. Talvez valha a pena para você comprar um serviço desses aqui e sairia de 49 ao mês para você utilizar. Lembrando que eu estou no mensal. Se eu for para o anual, isso aqui já dá um desconto, tá? Então, ó, de 119, você já pagar o ano ali, ó, sai mais barato, sai R$100 por ano, economiza aí R$19. Se for o de 200, 149 e assim por diante. Então, se você entrar aqui, entra na sua conta Google, se você quiser depois ver os preços certinho, vem aqui no Google Apps, aqui embaixo você vai ver essa opção aqui, ó, Google One. E aí vai cair bem nessa tela aqui, onde você vai ver os preços. E agora nós vamos para outra parte, que é a parte do Outlook, para mostrar a diferença para você. Vindo aqui agora para o Outlook, nós temos aqui, se você não conhece o Outlook, ele funciona dessa forma aqui, tá? Muda um pouquinho o layout, muda algumas coisas, mas basicamente é a mesma coisa. Eu também não vou mostrar para vocês como que é criação de conta. A criação de conta é bem simples, tá? Aqui nós estamos no e-mail do Outlook, que é da Microsoft. Aí nós temos as nossas pastas, nós temos aqui a parte dos e-mails, e aqui no Outlook nós temos aqui a parte de cima, essa engrenagemzinha. Você mexe na parte de configurações, seu Outlook. Se você clicar aqui na fotinha, você vai ver aqui a parte de minha conta, onde você vai fazer todas aquelas configurações que eu falei de endereço, telefone, onde você vai também mexer na parte de segurança da sua conta, criar um aplicativo de autenticação. O Outlook ele também tem um app de autenticação, que é o Microsoft Authenticator, mas eu aconselho você utilizar somente um app e você consegue colocar várias contas lá dentro. Eu já tenho um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição também, se você quiser ver, que fala sobre essas coisas de segurança que você precisa fazer para suas contas, tá? Então nós temos aqui o e-mail, dentro, e aqui nós temos esses botões aqui, ó, tá vendo? Que são já atalhos. Aqui eu consigo ver a parte de calendário. Então, se eu for aqui na parte de calendário, você vai ver que é a mesma coisa lá do Google. Muda um pouquinho alguma coisa ou outra, mas aqui você consegue criar um novo evento, né? Você pode mudar essa aparência aqui. No caso, eu estou vendo aqui o layout de mês, mas, por exemplo, eu posso trocar para semana, então eu consigo ver as datas da minha semana, posso ver só semanas de trabalho, né? Ou só por dia, então você vai mexendo aqui no layout da forma como ficar melhor para você. Nós temos a parte de contatos aqui, e no caso ele chama de pessoas, tá? Então ele chama aqui de pessoas, esses contatos. E aí você pode fazer aquela mesma coisa. Se você cadastrar os seus contatos ali, você pode sincronizar o aplicativo lá no seu celular, qualquer celular, e ele também puxa os contatos para você, tá? Aqui nós temos, lembra que eu falei para vocês no Google, nós temos o aplicativo de tarefas? Aqui nós temos o de tarefas também, só que aqui no Outlook, ele chama de Microsoft To Do, tá? Que é esse aqui. Inclusive, os dois são bem parecidos, tá? É questão de você utilizar. Mas ele é bem legal também. E você pode depois testar aqui. Se você é uma pessoa que gosta de planejar ali seu dia, gosta de anotar algumas tarefas para você não esquecer de fazer. Poxa, sábado eu tenho que fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, às vezes esqueço. Então, anota no tarefas e você vai se lembrar, tá bom? Então você pode utilizar o tarefa. E aqui nós temos também os aplicativos que todo mundo conhece, que é o Word, o Excel e o PowerPoint. Tá? Lá no Google a gente chama de documentos, é o aplicativo de documentos, de planilhas e de apresentações. E aqui é os famosos, né, que a gente já conhece, que é para quem aí da época do passado aí vai conhecer isso aqui, Word, Excel e PowerPoint, tá bom? E é muito utilizado hoje em dia, gente, para quem não sabe, é muito utilizado hoje em dia ainda em grandes empresas, tá bom? E outra coisa, isso aqui é pago, tá? Se você for instalar isso aqui no seu computador, você necessariamente precisa pagar. Eu vou mostrar os valores para vocês, mas vocês precisam pagar para poder instalar no computador de vocês. Porém, existem aqui, se você criar a sua conta no Outlook, você pode utilizar alguns aplicativos que eu vou te mostrar agora, gratuitos. E eles estão gratuitos para você utilizar online. Você só não pode instalar no computador, tá? E aí, então, se eu clicar nesse botão quadrado aqui, ó, que são os aplicativos que tem gratuitamente para sua conta. Então, você tem aqui a parte do Outlook, que seria o e-mail. Nós temos o OneDrive. O OneDrive, eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou abrindo aqui para poder mostrar, tá? Mas o OneDrive seria o seu Google Drive lá do Gmail. Tá? Vou abrir aqui um Word também, vou abrir um Excel para vocês verem. Vou abrir aqui também o Forms. Forms é o aplicativo que nem o outro do Google lá, do Forms. Então aqui, ó, quando tá abrindo, aqui o Excel. Tá? Então você pode criar planilhas, pode criar calendário. Isso aqui tudo você pode utilizar gratuito. Só que aí você tem que utilizar aqui dentro do online, tá bom? Mesma coisa que o Word para documento, pode utilizar online. E aqui nós temos, deixa eu consigo entrar aqui rapidinho.
vou ter que colocar minha senha de novo. Nós temos o OneDrive. O OneDrive é a mesma coisa. Não quero mostrar muita coisa aqui, que essa conta tem algumas coisas aqui minha, tá? Mas o OneDrive, ele é o aplicativo de armazenar arquivos, documentos, fotos, se você quiser. Tá? Então tem algumas coisas aqui que eu armazenei. E é o mesmo que o Google Drive, certo? Inclusive tem os aplicativos também para celular. Beleza? E aqui nós já podemos ver aqui embaixo o armazenamento que o Outlook nos dá. E aqui que está talvez uma das grandes desvantagens do Outlook, porque ele dá somente 5 GB gratuito, tá? Enquanto o Gmail ele te dá 15 GB gratuito, aqui o Outlook ele vai te dar somente 5 GB, tá? Então você vai ter que decidir o que é melhor. Por exemplo, muita gente escolhe o Outlook, escolhe comprar e pagar por ele. Por quê? Porque ele oferece essas ferramentas aqui, ó, que o pessoal já está acostumado, que é o Excel, que é o PowerPoint, o Word. Então, para o pessoal que é um pouco das antigas, eles preferem utilizar esses documentos do que utilizar aquele lá, os planilhas, planilhas, os documentos do Google. Então você já está mais acostumado, né? O OneNote, tá vendo? Nós temos aqui também o Skype. Então às vezes o pessoal tá mais acostumado com isso e aí prefere assinar o Outlook. Mas em questão assim, olha, qual que é melhor, qual que é pior, não tem como eu te dizer, tá? Os dois têm ferramentas muito boas, só que aí tem essa questão de costume. Eu tenho os dois, eu utilizo os dois. Se você gosta, você pode utilizar os dois também, não tem problema. Um você utiliza para algum tipo de coisa, o outro você utiliza para outra coisa, tá? E você pode fazer essa mescla. Mas isso aqui é uma das coisas que faz, às vezes, o pessoal ir pro Gmail, tá bom? Então aqui nós temos o aplicativo do OneDrive. E aqui, gente, eu não tenho muito o que falar. O Google ele tem uma gama de aplicativos maior para você utilizar. E aqui eu vou falar sobre os preços. E os preços também que do Outlook, eles são um pouco maiores. Então nós temos a conta gratuita, ó, que é de 5 GB de armazenamento. E aqui nós temos essas contas aqui, ó. O Microsoft Family, essa aqui, na minha opinião, não vale a pena. Você pagar 509 por ano, tá? Aqui você ganha quantos 1 tera somente, tá? 1 tera somente por 509 não vale a pena. Se você paga o Family por R$600 por ano, tá? E aqui ele te dá, deixa eu ver quanto de armazenamento, 6 teras de armazenamento, tá? Então, quanto no Google lá, nós temos uma conta de 2 teras, se não me engano, no máximo, tá? Você vai pagar um valor menor, tá bom? Você vai pagar um valor menor. Só que aqui nós temos 6 teras de armazenamento. Aqui ele fala que é 1 tera, 1 tera para cada pessoa, tá? Mas você pode redimensionar isso. Mas é bem interessante. É aqui você, ó, para 6 pessoas. Cada pessoa pode usar até 5 dispositivos simultaneamente. Ó, funciona para PC, Mac, Windows. Então, esses você pode instalar no seu computador, tá? A diferença do Google. Google não tem aplicativo para você instalar no computador. Esse aqui tem, se você quiser trabalhar offline, você pode. Aí vem a parte de armazenamento, que é bem interessante. Aí tem os aplicativos, ó, aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tá? E aí tem algumas opções aqui. Aqui ele mostra também os aplicativos que estão incluídos. Então, você tem que dar uma olhada. Se você trabalha aí bastante com parte de documentos, arquivos, coisas, armazena muito arquivo, talvez valha a pena para você. E aqui é os planos meio que individuais de família. E se você pensa em para negócio, existem essas opções aqui. Tá? Se é para empresa, eles têm algumas ferramentas a mais. Então, por exemplo, Microsoft Business Standard, né? Aqui nós temos algumas outras ferramentas como SharePoint, Exchange, são ferramentas mais para business, para negócio, né? O Teams, que seria aí o aplicativo de comunicação que você vai utilizar na sua empresa. Tem também o Loop incluso aqui também, coisas que não estão inclusas lá na parte de doméstica, né? Que eu posso falar, que seria plano família, que seria um pouco mais doméstico. E aí nós temos também o Business Standard e também o Business Standard sem o Teams e Business Standard com o Teams, tá? Então você tem que ver e estudar aqui qual que é melhor para você. Minha opinião, tá? Minha opinião. Se você só quer um pouco mais de armazenamento, tá? Não precisa muito de aplicativos posso dizer, de planilhas, Excel, essas coisas. Talvez valha a pena ir pro Google. Tá? E se você quer um pouco mais de armazenamento no sentido de graça, né? Vamos dizer assim, de 15 GB, vale mais a pena ir lá pro Gmail, minha opinião, tá? Lembrando que eu tenho as duas contas, beleza? Agora, se você pensa em utilizar bastante a parte de documento, né? Como Word, Excel, já tem familiaridade com isso, já conhece todas as coisas que tem aqui, ou tem mais facilidade de mexer com isso, talvez seja interessante você vir para cá. Isso se você acho que vale a pena se você conseguir algumas pessoas, não precisa ser somente sua família. Então se você encontra aí alguns amigos que você queiram dividir a conta, vale a pena dividir a conta, tá? Cada um paga uma parte e vocês ganham aí 6 teras de armazenamento para poder utilizar. Então vale a pena se for nesse sentido, certo? Então vocês dêem uma olhada, escolhe, eu vou deixar os links na descrição
para você ver aí, pesquisar os valores, e aí se você precisar de mais armazenamento, você faz isso. Em contrapartida, se você for um cara entusiasta como eu, ou tá querendo, gosta um pouquinho mais de tecnologia, às vezes tem um computadorzinho parado aí, você pode criar o seu próprio servidor de arquivo, tá? E aí você não precisa ficar pagando por esse serviço. Ah, é 599 por ano, é barato. Você coloca cada ano, você faz uma conta, você vai ver quanto você vai gastar, tá? Eu vou só dar uma pincelada no que é o servidor de arquivos aqui para vocês. Eu já tenho outro vídeo que eu falo sobre um pouquinho sobre o servidor, mas só para mim mostrar para vocês. Isso aqui é um servidor, gente. Servidor doméstico, tá? Nada muito complicado. Mas eu peguei um laptop velho, criei meu servidor, instalei o sistema operacional, instalei o Casa OS, que é esse sistema aqui que transforma o meu computador em um servidor. Aqui eu configuro senha, essas coisas, e aí eu faço o login nele aqui, e aqui eu consigo ver, ó, olha o armazenamento que eu tenho, tá? Lembra lá que eu falei para você 2 teras e tal? Isso aqui, ó, eu tenho um armazenamento, por exemplo, eu tenho 500 gigas de armazenamento em um SSD que eu tenho lá, eu tenho mais 1 tera aqui de armazenamento que é no HD que eu tenho dentro do laptop que eu utilizo como servidor. Aqui eu tenho mais um HD externo de mais 1 tera, e dá para você colocar mais coisas aqui dentro. Tá? Se você tem um computador daquele de torre, aquele que é um pouco maior, dá para você mexer mais, colocar mais armazenamento. Então, às vezes você tem aí um computador parado que dá para você fazer isso. E aí você não precisa pagar por esse serviço de armazenamento por muito e muito tempo. Então, é uma ideia interessante, tá? Não é tão difícil de fazer, mesmo que você não entenda. O servidor não serve somente para armazenamento. Eu posso entrar aqui nos meus arquivos, eu posso criar pastas aqui dentro, e eu posso acessar esse servidor tanto dentro da minha casa, dentro da minha rede, por qualquer dispositivo. Então o servidor ele fica lá em um local guardado, só que ele tem que ficar ligado, tá? Ele fica ligado lá. Eu não preciso ir lá nele para poder acessar. A partir do momento que eu instalo ele, eu posso acessar de qualquer outro dispositivo que esteja dentro da minha casa. Então ele está lá paradinho, fechadinho lá. Estou aqui neste laptop e eu consigo acessar os arquivos que estão lá, tá? Poxa, e dá para fazer também, dá para acessar esses arquivos se eu estiver fora de casa? Dá para fazer também, tá? Uma das formas é através de uma VPN. Então eu instalo uma VPN no servidor. Quando eu estou fora de casa, com um computador ou com o meu celular, se eu tiver a VPN instalada também no computador, no dispositivo que eu tiver lá, eu consigo acessar o servidor. É possível, tá? Eu consigo instalar, por exemplo, um aplicativo de streaming, como se fosse um Netflix, colocar meus vídeos, meus filmes aqui dentro, e serve também como se fosse um streaming de vídeo. Lembra que eu falei para vocês do Google Drive e do OneDrive? Eu tenho aqui também esse aqui que é o Nextcloud. O Nextcloud, ele é um aplicativo que é similar aos dois, similar ao OneDrive e o Google Drive. Então eu posso armazenar aqui arquivos. Que mais que eu tenho aqui interessante? Aqui eu tenho uma gama de aplicativos que eu posso instalar tudo dentro do servidor. Ó, nós temos esse Image aqui também, ó. Esse Image, ele é similar ao Google Foto, então pode ser instalado. E ó o tanto de coisa que dá para instalar, e dá para configurar, né? Então tem muita coisa aqui. Então é uma ideia, é um projeto que eu tinha na cabeça há muito tempo atrás e eu consegui fazer. Não faz tanto tempo, tá? Inclusive ainda estou mexendo nele, mas é uma ideia para vocês que não querem pagar por mais armazenamento. Então, às vezes, dá para poder fazer esse tipo de coisa sem você ter que pagar por isso, tá? E lembrando que você fica dentro da sua rede, é mais seguro, tá? É mais seguro do que você perder a sua conta por aí do Google, perder a sua senha ou alguém hackear você, pegar a sua senha e ter acesso a todos os seus e-mails, ter acesso a todos os seus documentos. Então, aqui é mais seguro porque está dentro da minha rede. Então, você consegue criar etapas de segurança que as pessoas não conseguem ter acesso a essas coisas, tá? Só uma pincelada. Eu tenho também outro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que é o AdGuard. Isso aqui é um DNS, eu não vou explicar para vocês, mas é um servidor de DNS que é instalado aqui dentro também do servidor. Então tem muitas coisas que dá para fazer aqui, essa é uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez, deixa o like no vídeo, esse vídeo foi trabalhoso para fazer, né, porque eu tenho que falar bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado das comparações. Lembrando que esses valores que eu falei para vocês são de agora, novembro de 2025. Então, se você está procurando um serviço para poder pagar, você pode escolher uma dessas contas se você precisar de mais armazenamento. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final para poder me ajudar. Beleza? Deixa o like e até mais, até o próximo vídeo.